aqui conversando mais cedo sobre novas possibilidades aqui dentro do Zoom. É isso mesmo, a gente vai se descobrindo a cada dia e eu vou precisar de vocês aqui comigo. Então, quem estiver me acompanhando pelo computador, já posiciona o celular, que eu vou precisar de vocês junto comigo ao longo desse nosso bate-papo. Então, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Liliane Bueno e hoje eu estou aqui conversando com vocês sobre empreender em comunicação. Esse tema que faz meu coração pulsar já há alguns anos, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e que, felizmente, desde que eu dei uma reviravolta na minha vida, em novembro, inclusive, hoje é dia 19, então foi ontem, Carmen, estou completando um ano que eu, de fato, dei a reviravolta na minha vida, abri mão do emprego dos meus sonhos para abraçar o grande sonho que surgiu nessa jornada, que foi o sonho de empreender. Há um ano atrás, eu estava com muito medo, com muitas incertezas, voltando para minha terra natal, Goiânia, sem saber o que iria acontecer. Então, para mim é muito gratificante estar aqui hoje com vocês, batendo esse papo, para dizer para vocês o seguinte: valeu a pena. Tem valido a pena cada dia e tem sido uma jornada linda. Eu fico super feliz quando eu ouço dizer que colegas têm recomendado o meu nome, porque tem sido essa experiência. Gente que eu nem conhecia, gente com quem eu nem tinha contato na profissão, conversando comigo, perguntando como que foi esse meu processo no empreender, como que eu dou conta de fazer tudo. E não é nada disso, não é nada surreal. Na verdade, tem a ver com organização, com foco e entender o que a gente quer. Então, para quem ainda não me conhece muito bem, deixe-me apresentar para vocês. Eu sou Liliane Bueno, sou jornalista, sou formada pela UFG e parte da minha graduação foi pela UTL em Lisboa. Hoje eu sou apresentadora de TV na PUC TV, a TV da casa. Eu também trabalho, que hoje é o carro-chefe da minha carreira no empreender, eu sou mentora em comunicação autêntica. Eu ajudo pessoas que desejam aprender a criar oportunidades através da comunicação. Então, eu ajudo desde aquela pessoa que quer aprender a falar em público, aquela pessoa que quer se posicionar melhor nas redes sociais, gravar vídeos, ou então um cargo de gestão, tem dificuldade de relacionamento, relação interpessoal. Eu trabalho todo esse processo de comunicação, mostrando para as pessoas que não existe um jeito certo ou errado de se comunicar. E, na verdade, a comunicação tem tudo a ver com quem a gente é. E quando a gente se encontra, quando a gente se sente à vontade, e sim, se prepara, conhece as técnicas para poder se comunicar melhor, mas com a nossa identidade, os nossos resultados são muito maiores do que quando a gente tenta se encaixar numa forminha, num padrão, e apenas replica cópias, e aí são mais e mais iguais espalhados pelo mercado. Eu sou palestrante, facilitadora em treinamentos. Desde 2017 eu já trabalho com cursos, com treinamentos, palestras. Durante a minha carreira como jornalista em TV, eu comecei lá atrás na Serra Dourada, comecei como estagiária, foi lá que eu tive o meu primeiro trabalho em reportagem. Então a minha carreira, pessoal, ela se construiu em televisão. Eu fiquei por 5 anos na Serra Dourada, juntando estágio, reportagem. Foi lá que eu fui apresentadora a primeira vez, fiz coberturas nacionais. E em 2017 eu fui para Anhanguera, onde eu fiquei até novembro do ano passado. Então, foi em TV que eu construí minha carreira. E nessa carreira eu tenho a alegria de dizer que eu ganhei 3 prêmios de jornalismo. Então, isso eu levo com muito carinho na minha jornada. Eu sou especialista em comunicação empresarial, gestão do conteúdo transmídia. Eu também tenho formação em docência superior. E eu sou coautora no livro Liderança com Base nas Soft Skills. Liliane, o que são soft skills, gente? Só para traduzir aqui, né? São habilidades comportamentais. A comunicação é uma soft skill. Tem uma frase que eu adoro, e já peguem aí, já anotem, futuros empreendedores, desenhando seus negócios, planejando uma carreira para o futuro. É uma frase do Peter Drucker, que ele diz o seguinte: que as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas elas são demitidas pelos seus comportamentos. Dificilmente você vai ver uma pessoa simplesmente sendo demitida de uma redação porque ela não escrevia bem, porque ela não tinha uma performance legal no vídeo. Normalmente as pessoas elas são demitidas, desligadas das empresas por dificuldades comportamentais, porque ela não conseguiu se relacionar bem, porque ela se envolveu em algum conflito,
porque a relação com aquele profissional ela está sendo desgastante. Então, prestem atenção nisso. E nesse livro, eu escrevi um capítulo que chama Comunicação Positiva para Potencializar os Nossos Relacionamentos, em que eu falo justamente sobre esse poder, esse potencial da comunicação como uma forma motora mesmo de potencializar a nossa carreira, tudo aquilo em que a gente coloca a mão. E aí o que eu falei que eu vou precisar de vocês agora, com os celulares nas mãos, eu queria muito conhecer vocês, eu quero muito. Então, se possível for, gente, hoje o meu principal canal de comunicação, meu elo de contato, tem sido o meu Instagram. O Carver falou que vocês tiveram um momento só para falar sobre redes sociais, e sim, as redes sociais hoje, elas são o nosso primeiro portfólio. É ali que a pessoa vai te procurar no primeiro momento, é ali que ela vai entender o que você faz, sobre o que você fala, quem é você na fila do pão, literalmente, né? De qual que é a sua aqui no mercado? Como é que você está querendo se posicionar e se destacar? É no meu Instagram hoje que eu assumi o meu posicionamento. Quem vai até lá hoje descobre que a Liliane, o foco dela está muito mais no empreender do que na TV. E hoje eu falo isso com muita leveza, com muita paz no coração, porque isso todo mundo sabe, a minha gestão sabe. Por muito tempo a TV foi a minha renda principal e eu tinha o empreender enquanto hobby. Era bem um plano B mesmo. E hoje não. Desde que eu saí da TV Anhanguera, eu abracei o empreendedorismo com toda a minha força. E ali no Instagram que eu compartilho conteúdo, eu estou falha, tá? Essas 2 semanas, porque é conteúdo diário. Mas eu já estou entrando no clima de férias, gente. Amanhã eu saio de férias. Hoje é meu último dia trabalhando mesmo. E aí eu dei uma desacelerada nessas últimas semanas, mas lá tem conteúdo quase que diário e muito conteúdo gratuito, inclusive. Então, se você está querendo se posicionar melhor nas suas redes, entender melhor até, Liliane, como você empreende comunicação, lá está escancarado. Então, que vocês possam ir lá para a gente trocar. Inclusive, por que eu compartilho isso? A Liliane está querendo que a gente siga ela. Não. Eu quero que vocês compartilhem insights dessa manhã de hoje. Eu sei que às vezes você está com sono, não está muito afim de estar aqui nesse momento, mas eu quero te encorajar a prestar atenção no que eu vou compartilhar, que aqui não é muito conteúdo não, viu, gente? É muito mais uma história de vida, é a minha jornada até aqui, e o que eu aprendi nessa jornada, o que eu tenho aprendido, porque eu ainda estou caminhando. Então, compartilha comigo, sabe? Vai fazer um story, me marca, porque eu quero muito compartilhar o que vocês estão fazendo. Mostrar ali nas redes sociais que a gente está envolvido em eventos, que a gente está estudando. Essa também é uma forma de criar um gatilho que a gente chama de autoridade, de mostrar para as pessoas que a gente tem buscado conhecimento naquilo que a gente atua. Isso aumenta a sua credibilidade, isso fortalece a sua reputação profissional. Então, pensem nisso e, se puderem, vão até lá, vai ser um prazer ter vocês no @LilianeBueno. Com os celulares em mãos, continuem aí, que é agora que vai começar a brincadeira. Vamos lá, pessoal. Eu quero saber de vocês. Você já pensou em empreender? Vou dar um tempinho para vocês. Virem nesse QR Code. Quem não tiver, eu vou colocar o link aqui no nosso chat para você ir até lá e participar também dessa enquete comigo. Prontito. Só um minutinho, eu vou tirar aqui rapidão a tela, porque eu coloquei uma para eu monitorar o quiz, eu coloquei no lugar errado. Só um instante. Pronto. Agora eu vou compartilhar novamente. Pronto. Ó, o pessoal já está aqui respondendo. Vou mostrar para vocês. Todo mundo já conseguiu acessar o QR Code? Posso compartilhar outra telinha? Ó, vamos lá. É aqui que a gente fica sabendo, cara, se o povo tá acordado ou não tá, entendeu? Aqui, ó, 24. Volta só um pouquinho no QR Code, então. Volta só um pouquinho. Vou voltar no QR Code agora para vocês. Pronto, vou deixar aí um pouquinho. Isso aí, ó.
O espírito empreendedor, ele está prevalecendo aqui nessa turma, Cabe. Você está conseguindo influenciar esse pessoal. Vamos lá, vou dar mais 2 minutinhos para vocês, para conhecer vocês melhor. E já deixei posicionado, dizer que a gente vai ter esse e vai ter mais um depois, tá? Ótimo. Posso compartilhar com vocês, gente, a tela do ranking, então, como ficamos? Beleza, vou compartilhar aqui, então. Olha só, temos aí uma maioria querendo empreender. Ó, tá aumentando ainda, mais gente chegando. 12 e 2 não. E tá tudo bem, viu, gente? A ideia é exatamente essa, mostrar para vocês uma nova possibilidade, mostrar que a gente não precisa ficar restrito ao mercado tradicional, tá tudo certo. Quem não quer empreender, não tem nada de errado com vocês. Mas, para aqueles que querem empreender, que desejam ter algo próprio, um próprio negócio, agora eu tenho uma próxima pergunta para vocês. Em qual área da comunicação você deseja empreender? Vou colocar novamente aqui o link no chat. Quem não conseguir acessar pelo QR Code, é só acessar pelo link. Isso aqui é muito bacana e eu já vou até contando bastidores, já que a gente está falando de empreendedorismo. Para quem se interessar por essa área em que eu trabalho hoje, que é a educação, que é a comunicação realmente como uma forma de levar desenvolvimento para as pessoas, isso aqui que eu estou fazendo com vocês é uma leitura do meu público. Já que comunicar é falar e ser compreendido, eu preciso entender quem é que eu pretendo que me compreenda. Eu preciso conhecer para quem eu falo. Assim como no plano de negócio vocês têm um público-alvo, vocês têm que saber com quem vocês querem atingir, quem é esse público, quem é a sua persona do seu negócio. Aqui na palestra, digamos assim, eu também preciso conhecer vocês. Por isso que eu faço isso, que é muito legal. Isso vai conduzir a nossa conversa daqui para frente de uma forma diferente. Vou compartilhar com vocês. Opa, desculpa, gente. Falha técnica. Pronto. Olha que interessante. A maioria quer trabalhar com web impresso, né? Essa parte provavelmente mais web hoje. Eu coloco web impresso juntos por ser essa questão mesmo da escrita, produção textual. Em segundo lugar, assessoria de imprensa. Em terceiro lugar, TV. Em quarto lugar, rádio. E quinto, outra área. E aí, quem se sentir à vontade, depois pode colocar lá no chat para mim. Outra área é o quê? A que é que vocês se referem? Me contem. Ó, o impresso e o web continua aumentando aqui, realmente está com a maioria. Assessoria de imprensa continua na mesma ordem. Então, a gente teve essa escadinha. Web impresso, assessoria de imprensa, televisão, rádio e outra área. Essa é a sequência. O que isso mostra para a gente? Que nós realmente estamos envolvidos, ainda que no empreender, estamos envolvidos pelas nossas atuações tradicionais no jornalismo. E também está tudo bem. Significa que vocês conseguiram ver, dentro das atuações que já não são apresentadas pelo mercado, novas possibilidades, sendo que dentro de um negócio que seja seu. Quando eu falo já de outra área, aí eu entro muito na questão de abrir para novos horizontes, de juntar com outras áreas, de pensar em novas possibilidades, que é onde, por exemplo, o meu negócio se situa hoje. E está tudo certo também. Fiquem à vontade para continuar respondendo aí. Vou seguir daqui, ok? Então, eu perguntei para vocês se vocês pensavam em empreender. A maioria me disse que sim. Em qual área da comunicação? A gente teve aí web impresso, depois assessoria de imprensa, seguido por TV e por rádio. Ao mesmo tempo que isso mostra que a gente ainda está apegado ao tradicional no sentido de atuação,
isso também me mostra como os nossos valores começam a serem transformados dentro da atuação jornalística. Porque antes a maioria queria TV e rádio. Era uma maioria esmagadora. Quando a gente entrava na sala de aula, a maior parte do time queria isso, do grupo. E hoje a gente começa a ver uma mudança, justamente por a gente enxergar novas possibilidades. E aí eu quero rapidinho fazer uma linha do tempo com vocês, para vocês entenderem como é que a Liliane foi parar no empreender em comunicação. Vamos lá, eu nasci em 92, eu tenho 28 anos. Eu costumo dizer que eu sou fruto de um milagre. Minha mãe, no finalzinho da gravidez, ela quase teve um aborto. Foi uma gravidez bem difícil ali no final. Ela teve um trauma muito grande. Precisou ficar de 6 meses até o fim da gestação acamada, literalmente. Por isso eu nasci fruto de um milagre. Essa fotinha já tô com 2 aninhos, tá? Mas eu sou essa menininha aí que nasceu de uma família que veio para Goiânia em busca de novas oportunidades. Meus pais casaram em Brasília, foram vítimas de um assalto, meu pai foi feito refém, e aí ele ficou muito assustado com aquilo, houve ameaças em relação à minha irmã, e ele abandonou tudo em Brasília e veio para Goiânia começar a vida do zero. E foi aqui que a gente começou a vida do zero. Meu pai, meu pai só tem a primeira fase do ensino fundamental. A minha mãe parou de estudar no ensino médio para criar a minha irmã, abriu mão da faculdade. E aqui meu pai sempre pagando com muito esforço o colégio para a gente e mostrando para a gente que estudo realmente era o que mudaria, que a gente precisava estudar muito para conquistar um futuro diferente do dele. E com esse esforço dele, que eu sou muito grata por tudo isso, eu passei para jornalismo pela primeira vez na UFG no 2º ano, passei em 13º lugar, mas eu não consegui eliminar para cursar a universidade já antes de concluir o ensino médio. E aí eu falei, grilei, fiquei chateada, e eu lembro que tinha uma coordenadora que falava assim para mim, era véspera de carnaval, já estava no 3º ano, e ela falou assim para mim, olha, vai pro carnaval, dança tudo que você quiser dançar, xinga quem você quiser xingar, mas depois da quarta-feira de cinzas volta com tudo, que esse ano a gente vai passar em primeiro lugar. E eu pensei, gente, ela tá louca, né? Primeiro lugar na UFG, como assim? Gente, não é que deu certo? E eu sempre fui muito estudiosa, mas eu nunca fui de abrir mão de nada. Nessa época eu era bailarina, me preparava para espetáculos, e eu nunca abri mão de nada. Eu estudava, mas me divertia também. E eu fui aprovada em primeiro lugar na UFG, e eu me tornei a primeira pessoa da minha família a cursar o ensino superior e depois a concluir o ensino superior. Então, começamos aí uma quebra de paradigmas dentro da minha família, dentro da minha história. Desde que eu entrei na UFG, eu falava, eu tenho que fazer um intercâmbio. Era um sonho que eu tinha, meus pais não tinham condições de arcar com isso. E eu fui atrás de oportunidades e eu conquistei uma bolsa para estudar por 6 meses em Lisboa, na UTL. E aí, com essa bolsa, eu tinha moradia, eu tinha alimentação, eu podia estudar ali numa instituição que é referência no jornalismo. E dentro da UTL tem o ISCSP, que é o Instituto de Ciências Sociais e Políticas, e ali dentro eu estudei comunicação e pude conhecer vários lugares do mundo. Mochilão, tá, gente? Só para constar. Mochilão e low cost. Voos bem baratinhos, só com bagagem de mão. Isso que a gente está vivendo aqui agora no Brasil. E foi muito legal, porque foi a minha primeira experiência fora do país. E foi o meu primeiro contato com uma disciplina chamada Comunicação nas Organizações. E aquela disciplina começou a mudar a maneira como eu via a comunicação. Eu entendi que o jornalismo não era só imprensa, que o jornalismo ia além dessa cobertura tradicional que eu conhecia. E também me tornei a primeira pessoa da minha família a pisar fora do Brasil. Nem tudo eram flores, tá? Eu morava de um lado de Lisboa, estudava do outro lado, então quase todo dia era essa cena, era dormindo dentro do metrô mesmo. Quem estava aqui no Brasil só via essas fotos, eu viajando, passeando, mas que eu estava lá era isso aqui, ó. Quem vê close não vê corre, né? Então era essa a minha realidade. E quando eu voltei desse estágio, eu conquistei desse intercâmbio, eu conquistei o meu primeiro estágio em TV, que foi na Serra Dourada, que foi ali que eu aprendi a ser repórter, aprendi a fazer jornalismo e me apaixonei por televisão. Eu nunca quis TV, tá, gente? Eu queria assessoria de imprensa, era essa a minha intuição desde o início, que eu trabalharia com assessoria de imprensa, mas me vi em TV e me vi apaixonada por TV. Em 2014 eu colei grau,
Em 2014, eu fui contratada como repórter e com 3 meses de reportagem, eu fui convidada para apresentar o Jornal do Meio-Dia pelo Jordevá, que era o meu gestor na época. E o Jornal do Meio-Dia era, gente, líder em audiência na época. E eu fui apresentar no sábado, eu fiquei muito feliz. E foi ali que eu aprendi muito. Eu sou muito, muito grata a Serra Dourada, porque a construção da repórter, ela foi feita ali. Em 2015 eu casei, realizei o maior de todos os meus sonhos. E em 2016 começou o desconforto. Eu senti que faltava algo. Pareceu que o que eu tinha aprendido na faculdade já não me satisfazia e o que eu fazia enquanto jornalista já não era suficiente. Eu não tive disciplina de empreendedorismo, como vocês estão tendo. Eu não tive essa oportunidade. Então, foi com comichão, tipo, gente, tem mais, deve ter mais. Não é só isso. E eu fui estudar, foi quando eu fiz a minha pós em comunicação empresarial. E, inclusive, para fazer essa pós, eu não tinha dinheiro, eu fiz uma permuta com a instituição, eu trabalhei como estagiária, eu já era formada, eu era apresentadora de TV, digamos assim, eu já apresentava o Jornal do Meio-Dia. Eu fui trabalhar de estagiária 4 horas por dia para pagar a minha pós. E foi muito massa, porque o contrato era de 1 ano, eu trabalhei só 9 meses e eu ainda saí de lá com a instituição sendo minha cliente de consultoria. Eles ainda me pagaram no final, isso foi muito legal. Então, em 2017, nasceu a Empreendedora, que foi justamente aí quando eu tive esse cliente, a instituição, para fazer uma consultoria na parte de redes sociais para eles. Eles estavam numa transição e eu fiz um manual de comunicação desse novo momento, para alinhar a comunicação, site, blog na época, estava trabalhando com embalde marketing, questão de e-mails, como é que a gente alinhava toda essa comunicação institucional, e aí eu fiz esse trabalho para eles. Foi também em 2017 que nasceu a minha primeira empresa, com a minha ex-sócia, também jornalista, nessa área de treinamentos, de palestras. E foi nesse mesmo ano que a TV Anhanguera me fez um convite para que eu fosse para Anápolis para começar um projeto novo lá. Eles precisavam de alguém que já tivesse uma bagagem, porque Anápolis é uma praça muito forte para a TV Anhanguera. E eu abracei esse convite com tudo e fui. E fiquei em Anápolis de 2017 até 2019. Lá eu fiz coberturas nacionais. Lá eu entrei ao vivo várias vezes para Globo News. Cobri casos de muita relevância, como, por exemplo, o caso João de Deus em Abadiânia. Eu fiz toda essa cobertura para Globo News lá. Então, foi um momento de muito, muito, muito crescimento. Eu aprendi demais, gente. Lá eu fazia um quadro chamado Programão. Aqui tem o quadro, mas aqui é bem resumidinho. Lá eu fazia um quadro de 5 minutos. Já fiquei até de ponta cabeça em tecido no circo. E foi lá que eu comecei a descobrir esse meu outro lado. Eu descobri que o que eu me fiz ser lá no início da minha carreira para ser repórter, que era entrar numa forminha, que era imitar os meus colegas que eu admirava, imitar mesmo, tá, gente? Porque se inspirar é uma coisa, imitar é outra. Eu imitava muita gente, eu queria ser como eles, usar o texto que eles usavam, as roupas que eles usavam. E é algo tranquilo, porque a gente está se formando. Mas foi no programão, ficando de ponta cabeça, brincando de malabares enquanto fazia uma reportagem, que eu descobri que a vida podia ser mais leve, que as minhas reportagens podiam ter a minha cara e que aquilo me conectava muito mais com as pessoas. E em 2019 eu aprendi um novo significado da vida. Eu entrei em depressão, eu estava no emprego dos sonhos, eu era a menina que passou em primeiro lugar na UFG, eu era a menina que foi para o exterior, primeiro na minha família. Então, vocês imaginam como que a minha família me via, né? A perfeitinha. Casei novinha. Tipo, deu tudo certo, sabe, gente? Tava tudo lindo. Mas não tava lindo para mim. Eu deprimi. Eu olhava o meu trabalho e aquilo já não me completava. Para mim não fazia mais sentido apenas ser uma intermediadora. Enquanto repórter, a gente tem esse poder valioso de intermediar conversas, de dar voz a quem não é ouvido. A gente faz isso e esse trabalho é lindo. Mas para mim, Liliane, ele já não era suficiente. E aí eu queria mais. E aí quando eu deprimi, eu descobri que eu precisava reaprender a viver e que esse reaprendizado viria com o empreender. E aí eu tomei uma decisão maluca, que foi pedir conta da Anhanguera. Falei, tô indo embora para Goiânia, eu vou tocar a minha empresa. Eu já estava rompendo sociedade aí. E aí a PUC, nesse caminho, falou, vem para cá. E eu ainda, por que eu digo para vocês que hoje o empreender é a minha prioridade, tá tudo bem?
Porque eu falei para minha gestora, falei, olha, eu não vou, porque eu estou voltando para Goiânia para empreender. E se a TV for me atrapalhar, eu não quero. Ela falou, não, não vai te atrapalhar, é de segunda a sexta, eu prometo ser flexível com você. Tanto que hoje eu estou aqui com vocês, gente. Era para estar batendo ponto lá às 7h30. E realmente ela me autorizou a estar aqui, porque eu falei que era uma palestra sobre empreendedorismo. Então, desde 2019, eu estou na PUC TV Goiás e estou empreendendo. Então, 2020 foi um ano muito especial, foi um ano que as demandas aumentaram muito. Vou contar para vocês o que eu faço. Mas o marco de 2020 foi que eu lancei meu primeiro curso online, está rodando a primeira turma, do 321 Gravando. É um curso para gravação de vídeos para as redes sociais, em que eu falo desde autoconhecimento, que é a matriz do meu trabalho hoje, sobre técnicas de oratória, técnicas de performance, e encerro falando sobre técnicas de gravação de vídeos, técnicas de edição, tudo usando apenas o celular, dando autonomia. E daqui para frente eu me preparo para muito mais, porque eu sei que muita coisa ainda vem pela frente. E por que eu quis mostrar essa linha do tempo para vocês? Foi para contar essas coisas da minha vida? Foi para dizer, ela passou na UFG em primeiro lugar, fez intercâmbio? Não. Foi para dizer para vocês que no meio dessa jornada linda de um emprego dos sonhos, estava dando tudo certo, nem tudo eram flores. Eu enfrentei muita coisa complicada. Eu passei por situações como, por exemplo, cobrir férias numa apresentação, o público mandar mensagens pedindo para que eu ficasse na apresentação e eu ser convidada para uma reunião e dizer assim, Lili, você não vai se tornar apresentadora porque você é a nossa melhor repórter. Mas eu não era gratificada por isso. E aquilo começou a mexer comigo, porque eu falei, caramba, eu ganho menos porque eu sou muito boa no que eu faço. Entendem? Algumas coisas já não faziam tanto sentido na minha mente. E eu fui descobrindo que eu não precisava estar com a minha sorte na mão de alguém o tempo todo. Que eu poderia criar as minhas próprias oportunidades. E aí eu te pergunto, e você? O que faz com o que fazem com você? Eu descobri, gente, que eu podia tomar as minhas decisões, que eu podia construir os meus caminhos. E foi aí que eu encontrei o empreendedorismo como melhor opção para a minha história, para a minha realidade. Porque eu decidi que se der errado, vai dar errado, mas é porque eu fiz alguma coisa errada. Eu assumo totalmente a responsabilidade, mas se der certo, vai dar muito certo, porque eu estou dando o meu melhor. Eu decidi que eu vou até lá e vou começar a abrir portas, eu vou começar a criar, se não tem porta, eu vou começar a criar janelas, desenhar possibilidades. Por quê? Porque eu tenho talento, eu tenho competência, eu tenho um propósito de ajudar os outros com aquilo que eu faço. Isso sim pode me levar muito mais longe. E aí eu pergunto para vocês logo de cara, você, o que você faz com aquilo que fazem com você? Você acredita se alguém vira para você e falar, você não tem perfil para essa vaga, ou você quer TV mesmo, e a pessoa fala, você não tem jeito para o vídeo. Não sei, você não leva jeito para o vídeo. Você acredita nisso? Eu já ouvi, viu, que eu não levava jeito para o vídeo. Olha onde eu parei. Fui apresentadora, fui repórter, fui em rede nacional. E alguém um dia falou para mim que eu não tinha jeito para o vídeo, que eu era menininha demais para estar na televisão. Empreender tem tudo a ver, então, com a resposta que você dá para essa pergunta anterior. Porque empreender tem a ver com criar as nossas próprias oportunidades. E o mais legal, pessoal, é que a nossa matéria-prima é a comunicação. Uma habilidade que não é só a gente jornalista que precisa, todo mundo precisa aprender a se comunicar. Porque se comunicar tem a ver com falar, ser compreendido, tem a ver com se projetar, tem a ver com ser percebido. Entendam isso, comunicação tem a ver com ser percebido. Qual a percepção que as pessoas têm de você? Depende de como você se comunica. Você tem comunicado o que você gostaria de passar? Se elas estão compreendendo algo errado, talvez a gente está se posicionando também da maneira incorreta. E olha que legal. Você tem ideia de onde a sua comunicação pode te levar? A sua se projetando e também para o próximo, onde a comunicação pode levar as pessoas, o mercado está atento a isso. As empresas perceberam essa necessidade. Olha só, esse é um estudo publicado no Wall Street Journal. Ele foi feito com empresas que recrutavam pessoas que tinham acabado de se formar em MBAs.
Então, eles perguntaram para essas empresas, essas pessoas estão saindo no mercado, por exemplo, vocês, estão saindo fresquinhos da universidade. O que é que essas empresas procuram nesses profissionais? Olha só, primeira coisa, comunicação e habilidades interpessoais. Foi o primeiro tópico. Queriam pessoas que se comunicassem bem, que se relacionassem bem umas com as outras. Segundo, capacidade de trabalhar em equipe, de lidar com as diferenças. Diferentes opiniões vão gerar conflitos, mas a gente vai conseguir chegar no consenso. Porque a gente consegue compreender o outro, existe empatia, a gente se esforça para se comunicar melhor, para gerar um ambiente de cooperação. Terceiro ponto, ética e integridade pessoal. E quarto, capacidade de analisar e resolver problemas. Essa é uma pesquisa antiga, mas olha só como essas questões continuam bem atuais. Folha de São Paulo, aqui embaixo, olha, tá a data para quem quiser ver, 21 de agosto de 2020. Foi uma pesquisa divulgada pelo LinkedIn, um levantamento do LinkedIn. Comunicação vira a habilidade mais valorizada por empregadores. A comunicação virou uma demanda gigante em tempos de pandemia. Isso que a gente está vivendo agora foi apenas uma aceleração do que a gente já viveria daqui 3, 4, 5 anos. A gente precisou se adaptar a essa nova realidade em meses. E aí as empresas têm que vir todas para cá, como a gente está hoje no Zoom. Mas será que as pessoas sabem se comunicar aqui? Será que as pessoas sabem se adaptar ao tempo agora no online? Será que elas conseguem usar ferramentas para trazer uma dinâmica para esse novo ambiente? Ou será que não? Então, a comunicação virou uma habilidade muito valorizada por empregadores. Olha só, aqui eu trago as habilidades mais valorizadas e eu fiz um zoom para vocês entenderem melhor. Comunicação em primeiro lugar, vou naquelas que têm a ver com a gente, tá? Comunicação em primeiro lugar. Terceiro, resolução de problemas. Resolução de problemas também é algo totalmente ligado à comunicação, seja para negociar, seja para dar um feedback, se é um problema na equipe. Aqui embaixo, sétimo, liderança, habilidade super valorizada. Líder bom é líder que se comunica bem, é líder que consegue dizer para o grupo, igual o Carby está aqui como professor, mas ele está como líder, porque líder é influência. Então, se ele passa uma atividade e vocês entendem a atividade, logo ele se comunicou bem. Imagina isso numa empresa, gente, numa equipe. Um líder ter que comunicar, mas fulano não fez certo porque não entendeu o que tinha que fazer. Comunicação é importantíssima. Nono, aprendizagem do online. E décimo, aprendizagem e desenvolvimento de funcionários. Vejam, a comunicação está aqui em cima, mas ela se manifesta de diversas maneiras ao longo desse ranking. Sabe o que é isso, gente? Oportunidade à vista. Prestem atenção. São sinais que o mercado dá, que você precisa perceber e falar, eu posso atuar com isso. Outra pesquisa super fresquinha, aqui também está a data, ó, 22 de outubro. Habilidades comportamentais já são prioridade número 1 em contratações. Lembram da frase do Peter Drucker lá no início? As pessoas são contratadas pelas suas capacidades técnicas, mas demitidas pelos seus comportamentos? Está aí a prova. Os recrutadores começaram a perceber isso e estão já procurando habilidades comportamentais na hora de contratar. E quais eram as habilidades nessa pesquisa? Eu até anotei aqui, olha, comunicação assertiva, comunicação, empatia e capacidade de dar feedback, comunicação, autogerenciamento, tem a ver com você organizar suas tarefas, resolução de problemas, comunicação, relação interpessoal, comunicação. De 5 habilidades mais procuradas pelo mercado para contratar alguém, 4 têm a ver com comunicação. E por fim, como último dado, para não dizer que eu não avisei, tá bom? Para depois sair daqui falando, não sei porque a Liliane quis empreender. Esse dado é do final do ano passado. Foi com ele que eu construí o meu plano de negócio para 2020, meu planejamento, que é um panorama do treinamento no Brasil. Pessoal, o único tema citado por todas as áreas da economia do Brasil, o único tema buscado em treinamentos em comum foi a comunicação. Foi o único tema que se repetiu para a indústria, para o serviço, para o comércio e para a administração pública. O que isso mostra para mim e mostra para você? As pessoas precisam aprender a se comunicar melhor. Por causa de falhas na nossa comunicação, acontecem erros que geram bilhões em prejuízos.
se as pessoas soubessem enviar um e-mail ao invés de marcar uma reunião, se as pessoas soubessem dar o feedback com clareza, se as pessoas soubessem se apresentar em público e dizer o quanto a ideia delas, o produto delas é bom, tudo isso traria muitos resultados positivos para a nossa economia. Portanto, entendam, a comunicação ela não é importante, ela é fundamental para quem deseja se destacar. E foi justamente olhando esse cenário que eu falei, caramba, o que é que está lá no meu diploma? Jornalista? Sim, mas comunicação social. A base da nossa profissão é a comunicação. É com isso que a gente trabalha, é com essa matéria-prima. E foi nela que eu resolvi mergulhar e explorar, porque eu entendo que quem se comunica bem é como uma lâmpada acesa no meio de várias lâmpadas apagadas. A gente se destaca. E o mais legal é que você não brilha sozinho. Você acaba por iluminar o caminho de quem está à sua volta. Você mostra uma rota para quem está perto de você, mas ainda não tem uma luz pulsando ali. Então, a comunicação ela tem esse poder de não só te projetar, mas de te criar oportunidades, porque você começa a iluminar o caminho das pessoas que estão ao seu redor. Portanto, o que eu percebi? Que eu não precisava ficar presa ao meu diploma, gente. Tá? Jornalista, sim, jornalista com muito orgulho, porque o jornalismo me ensinou muita coisa e eu aplico muito do jornalismo. Na hora de falar em público, de posicionar diante da câmera, eu trago muito da TV. Na hora da construção do texto, do poder de síntese, da clareza, eu trago muito dos meus offs no jornal, mas ele não me limita. Eu não precisava ficar presa ao mercado tradicional. Não era porque eu ia pedir conta do meu emprego dos sonhos, porque eu sonhei em trabalhar na Globo, que eu seria frustrada, que eu seria mal sucedida. Não, pelo contrário. O meu diploma ele é a minha base, mas ele é apenas o começo da jornada que eu decidi trilhar. E aí, qual foi o caminho que eu, Liliane, decidi trilhar? O caminho da comunicação a serviço do desenvolvimento humano. Eu queria ajudar pessoas que sofrem porque elas não conseguem se comunicar bem. Tem uma frase do Lee Iacocca, ex-presidente da Chrysler, que diz o seguinte: você pode ter ideias brilhantes, mas se não for capaz de transmiti-las, elas não farão bem a ninguém. E aí eu percebi quanta gente massa estava perdida no mercado porque não era valorizada. Quanto profissional incrível estava simplesmente deixado de lado porque ele não conseguia demonstrar o seu potencial, porque a rede social dele era fraca, porque ele não conseguia gravar um story, porque quando ele tinha a chance de vir aqui, igual eu estou tendo hoje, conversar com vocês, ele ficava assim, o meu negócio, eu vendo serviços. Tem um tempo já que eu faço isso. Viram a diferença? A pessoa tinha dificuldade de colocar a voz com segurança, de se portar com segurança. E isso mexeu comigo. E foi aí que eu resolvi ir para essa área de atuação. Então, o que a Liliane faz hoje? Qual é o meu negócio, gente? Meu business hoje? Eu trabalho com treinamentos. Já foram mais de 2.000 pessoas impactadas. Na verdade, esse número está atualizado, viu, Cárbio? Porque eu fiz esse levantamento em fevereiro, eu não contei a pandemia. Então, esse ano já deu uma mudada básica. Mas no início do ano, para falar mais exato, eram 2.150 pessoas impactadas pelo meu trabalho até então, através de treinamentos que eu ministro, sejam treinamentos em oratória, treinamentos para empresas, em company, treinamentos para lideranças. Então, bastante coisa que eu fazia em treinamentos. Palestras, ministrei muitas palestras sobre a importância da comunicação para mostrar esse potencial, comunicação para melhorar o nosso dia a dia dentro do trabalho. Essa aqui, ó, essa foto aqui de baixo foi o circuito da Unimed que eu fiz no final do ano passado, no norte de Goiás. Eu percorri 4 municípios em 2 finais de semana, palestrando para secretárias. Era uma ação para homenageá-las pelo Dia das Secretárias e foi muito, muito legal. E aí veio 2020 e esse virou o meu novo palco, gente. Tem sido esse que eu tô aqui agora. É o meu palco de palestras. Daqui eu fiz palestra o ano inteiro, dei aula, e foi realmente no universo online. É por aqui que eu tenho falado, estudado e ensinado muito esse ano. Tem sido assim. E eu continuo impactando gente. As mentorias são o carro-chefe do trabalho que eu faço hoje. Eu trabalho com mentoria individual.
E agora, em 2021, eu vou lançar a mentoria em grupo. Vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar com mentoria em grupo. Então, estou também me reinventando nesse novo cenário. O que é a mentoria? Eu acompanho o cliente. Meu processo hoje ele tem 10 horas. Então, eu acompanho o cliente de acordo com a necessidade dele. Então, eu tenho um cliente que quer falar melhor em público. Eu tenho um cliente que quer se projetar melhor. E aí, eu faço um plano de ação com ele de acordo com a necessidade e a gente vai trabalhando junto. Cursos online, como eu falei para vocês, eu lancei o 321 gravando esse ano, a primeira turma está rodando, e é com muita alegria que eu digo, eu tenho aluno nos Estados Unidos, tenho aluno na Índia, e eu estou muito, muito feliz com os resultados desse trabalho. Eu também ministrei cursos em company, então eu trabalho com empresas, né? Ministro cursos para empresas. Essa foto aqui é de uma das turmas que eu ministrei esse ano de um Media Training online. Foi muito legal. Portanto, gente, o que eu quero falar para vocês? Oportunidades não faltam, tá? Vocês que estão aí criando um projeto, ousem. Não precisa ficar só no mercado tradicional. Dá para misturar várias áreas. Hoje eu não falo só de comunicação. Para 2021, por exemplo, eu tenho demandas de gente que quer aprender a ser mentora, porque eu já estou trilhando essa jornada. Tenho colegas jornalistas que querem vir para o empreendedorismo e não sabem por onde começar. Então, eu vou fazer essa jornada de ajudar ele a estruturar o negócio, mas em comunicação, mostrando o que eu fiz, o papel de mentor. Então, você pode ir aprendendo e sempre agregando conhecimento e valor àquilo que você faz. E aí eu fiz um gráfico, só para vocês terem uma noção de que, de fato, oportunidades não faltam. No mercado tradicional, se a gente for atuar, né, com questões tradicionais, que foi o que vocês me disseram, a maioria, aquele ranking lá do início do nosso bate-papo, a maioria ficou aqui. Assessoria de imprensa, portal de notícias, web TV, web rádio. Todas essas aqui são possibilidades de empreendedorismo. Liliane, mas eu quero empreender atendendo o mercado corporativo. Tem como? Tem também. Como? Treinamentos, consultorias, assessoria de imprensa ou trabalhando na área de comunicação e marketing. Liliane, eu quero ir para a educação, como você fez. Cursos e mentorias. Podem ser presenciais também. Hoje, o meu negócio está já do lado de cá. Eu foquei no digital. A tendência é que eu fique cada vez mais no digital. Então, negócios digitais, palestras, aulões abertos e também as redes sociais, que são um mercadaço para a gente, que a gente pode explorar bastante. E por onde começar essa jornada? Se por acaso essa jornada te interessa, a maioria diz que sim, o que eu preciso fazer? Eu tenho 4 dicas. A primeira coisa é identificar o que você gosta de fazer, tanto em comunicação, em jornalismo, como fora dela. O que você gosta? Às vezes você é muito bom em planejar, você é muito bom em organizar, você é muito bom em desenhar. Como é que a gente pode unir a comunicação e essa habilidade que já é sua? Então, o primeiro ponto é isso. O que você gosta de fazer? Eu até brinco, você faria de graça. O que eu faço hoje, gente, eu tô fazendo, né, Carbio? Literalmente aqui, vim aqui bater esse papo de graça, porque eu amo isso. Eu amo falar sobre isso. Então, não teria um outro tema para eu trabalhar se não fosse com esse. Segundo passo, como é que você imagina a sua vida daqui 5, 10 anos? Eu sei que vocês estão muito novinhos, tem muita coisa para acontecer, mas a gente precisa começar a planejar a longo prazo e aprender a pensar a longo prazo. O que eu pensei? Gente, no meu caso lá na TV, eu não trabalhava, eu não tinha folga, feriado, dia santo, final de semana, não tinha. Amanhã, por exemplo, eu estou viajando para uma praia deserta, vou ver ninguém, ficar lá isoladinha com a minha família, uma plena sexta-feira. Isso dificilmente aconteceria em uma outra realidade. Eu nem conseguia tirar 30 dias de férias, só para vocês terem uma ideia. Então eu imaginei a minha vida, e aquela realidade que eu estava vivendo, ela me afastava do que eu planejava para o meu futuro, ao contrário de me aproximar. E aí o próximo passo é exatamente esse. Como o seu trabalho te leva até essa vida tão sonhada? O seu planejamento, ele tem que te aproximar do que você deseja. Tem que ter um trabalho que torne real. É claro, né, gente, que eu não vou falar, o meu planejamento é que com o que eu ganho hoje, daqui 2 anos eu vou andar de Ferrari 0 km e vou morar no Alphaville. Não. A não ser, é possível? Claro que é. Eu posso trabalhar muito, criar coisas, ok. Mas é muito mais difícil, concordam comigo? Então, é fazer um método viável, que você alcance, mensurável, que você meça ele, perceba as pequenas conquistas e que você vá avançando. Só para vocês terem uma ideia,
eu coloquei minha meta esse ano, que era fechar uma mentoria por mês. Então, 12 mentorias até o final do ano. Nós estamos em novembro, eu já estou fechando o ano com 16 mentorados. Quer dizer, eu bati a minha meta, mas eu pus uma meta que era alcançável e eu posso ir além. Eu estou fechando um ano com mais de 50 pessoas impactadas pelo meu curso. Que eu ministrei o 321 Gravando e vendi o curso mesmo, 321 Gravando online, e teve o desafio antes. Então, ao todo foram mais de 50 pessoas impactadas. São mais de 300 pessoas em grupos de WhatsApp que recebem conteúdos meus. Vocês entenderam o quanto que vai mudando quando eu ponho uma meta e eu vou trabalhando pequenininho? Quando a gente alcança e celebra essa conquista, a gente vê que dá para ir muito mais além. Mas vejam se o seu planejamento está coerente com a vida que você sonhou. E, por fim, o que dá para começar a fazer hoje mesmo? Vocês ainda estão na faculdade, estão aí com projetos na mão, uma atividade. O que é que dá para fazer a partir de hoje? É melhorar as minhas redes sociais? É me comunicar de uma maneira mais assertiva, intencional nas minhas redes sociais? É fazer as pessoas olharem para mim de um jeito diferente, só ali pelo que eu publico, me posicionar? Pensem nisso. Uma grande quantidade de talento é desperdiçada por uma falta de um pouco de coragem. A gente precisa se planejar muito, mas a gente também precisa ser muito corajoso. Eu precisei jogar tudo para cima para entender que eu estava tomando a decisão certa e fazendo a coisa certa, e eu não me arrependo. E para isso, gente, basta um pouquinho de talento para a gente expandir tudo isso. Então, um pouquinho de talento, na verdade, uma grande quantidade de talento com um pouquinho de coragem, a gente já consegue fazer uma mistura boa e ter um resultado bem bacana. E eu quero saber de vocês. E aí, futuros jornalistas? Qual foi a lição que ficou para vocês, hein? Queria que vocês me contassem. Pode abrir o microfone, pode falar no chat, do jeito que vocês preferirem. Eu quero saber qual a lição que ficou para vocês. E desde já, eu quero agradecer, viu, Cábio? Esse era o recado. Eu falei para vocês que eu tinha, na verdade, era um recado. Eu quis mostrar para vocês um pouquinho da minha jornada até aqui, como foi que eu cheguei. E o principal, gente, dizer, tem espaço, tem mercado, tem possibilidade. A gente é que precisa se abrir, estar disposto a olhar para essas novas possibilidades e estar disposto a trabalhar, gente, que é muito legal. É muito bom você poder empreender, ver o resultado e ver como o seu trabalho, o seu talento gera transformação na vida das pessoas. Hoje eu tenho clientes, só para compartilhar aqui, clientes que travavam diante de uma câmera, que fizeram ação que foi para a televisão. Eu tenho uma cliente que ela fez uma ação para a Controladoria Geral do Estado, que foi parar na TBC, 4 comerciais. Ela que não parava diante de uma câmera, ela travava, assim. Ela não sabia o que dizer. Fez essa ação. Tenho cliente que foi contratada por uma empresa melhor durante o processo de mentoria, porque ela disse que estava desenvolvendo a sua comunicação. Então, você pode ajudar as pessoas a conquistarem uma vida melhor com o seu talento, com aquilo que você estudou, que você sabe fazer. Se você souber compartilhar isso, você pode melhorar a vida de alguém. Muito obrigada, gente. E agora eu quero ouvir vocês. Me contem. Não tem palavras para te agradecer. Que história linda, que ideias maravilhosas, assim. E você foi atrevida, né, de mudar o seu rumo, mas aí é que a gente realmente vence o processo, né? Eu conto para eles assim que eu tive uma oportunidade na minha vida, logo quando eu tinha feito a primeira especialização, de trabalhar na Coca-Cola. E com 3 meses eu subi para a gerência de merchandising nacional. É uma marca que eu amava, em primeiro lugar, uma comunicação muito bem feita, era fácil trabalhar. E veio um desafio para mim, depois de um tempo, para vir para a Pepsi, segunda marca. Eu ia trabalhar para uma regional familiar em Goiás, né? E eu não sei que hora e que força que eu tive que eu mudei. Amo de paixão todas as 2 experiências e obviamente, a primeira me deu subsídios para eu poder fazer um bom trabalho na segunda. Mas me deu oportunidades no celular, que eu fui trabalhar na Brasil Telecom, eu sempre tive na docência e no mercado. Eu nunca fiquei fora dos 2 pés. E trabalhei na Frigels e cresci muito rápido, fui morar fora. Então, assim, muito obrigado. Agora eu vou deixar eles falarem um pouquinho, né? Mas, assim, estou
maravilhado. Não é à toa que seus colegas falam assim, quer falar de empreendedorismo? Tem que chamar a Liliane. Não tem jeito, não pode ser outra pessoa. Parabéns, parabéns. Conte comigo sempre, no que você precisar. Tá? Muito Filhos, obrigada, deixo gratidão. para vocês. A Camila já falou, ó, amando cada minuto da palestra. Que Então, bom! agora é de vocês, pelo chat ou mesmo abre o áudio. Nós vamos ter aquela foto maravilhosa, cheia de câmeras abertas, se Deus quiser, né? Estou aberto, estou à disposição. Bom dia, Liliane. Bom dia! Meu nome é Jordana. Primeiro eu quero começar te agradecendo, né? Já é a segunda palestra sua que eu assisto e eu fico sempre muito impactada. Compartilho da mesma opinião da Camila, amando cada minutinho. Ontem, quando o Carb falou que você seria a palestrante de hoje, eu já fiquei super empolgada. Ai, que bom! Então, assim, quero te agradecer mesmo, porque foi ótimo. E também te parabenizar pelo seu conteúdo nas redes sociais, porque eles me ajudam bastante, inclusive no projeto que a gente está fazendo para o Carb, porque você solta muito conteúdo de empreendedorismo, de como ajudar, né, os clientes. Então, isso é uma forma da gente trazer tudo para o nosso projeto. Então, muito obrigada. E Eu eu que queria te fazer... agradeço. Como você consegue conciliar essa sua agenda corridíssima entre a Liliane apresentadora e a Liliane empreendedora? Como que você consegue não assim ficar desesperada com, com a quantidade de trabalho? A pergunta que vale 1 milhão, hein? Essa mesmo. Essa vale. Obrigada, viu, Jordana? Em primeiro lugar, fico muito, muito feliz de saber que, inclusive, meu trabalho está sendo referência para o trabalho de vocês. Isso me alegra muito. A minha intenção é exatamente essa. Eu costumo dizer que eu sou uma empresa de conteúdo gratuito e que às vezes eu vendo. Porque eu acredito que quando eu ofereço conteúdo gratuito, que você vai até ali, você encontra o que você quer, isso vai gerar uma relação de confiança. E que a hora que eu for te vender alguma coisa, seja um curso, uma mentoria, um treinamento, a capacidade dessa pessoa comprar de mim vai ser muito maior. Ela falou, caramba, se ela já entregou tudo isso de graça, imagino que eu vou aprender pagando, estando mais perto dela. Então, essa realmente é a minha filosofia de trabalhar. Agora, como eu me organizo? Esse é o maior desafio nosso, principalmente para quem está como eu, tá? Não é segredo para ninguém que eu me organizo para uma transição de carreira, que o meu futuro é totalmente empreender. Isso é claro para todo mundo. Mas para fazer essa transição, eu precisei criar estratégias para isso. Então, hoje eu fico na TV até 2 horas, mais ou menos. Eu saio 1h30, mas é até almoçar, né, até voltar para casa. Eu começo a minha atividade empreendedora às 2h30 da tarde. Então, para isso, eu precisei literalmente construir uma agenda que me priorizasse nos meus momentos de empreendedorismo. E, ao mesmo tempo, que aí é o grande cuidado que eu deixo para vocês, gente, que priorize você como pessoa, porque você é a questão mais valiosa do seu negócio. Se você não estiver bem, seu negócio não vai bem, porque você nem existe, então ele não vai existir também. Então, nós somos a fonte de energia desse negócio. Então, o que eu faço, Jordana? Eu construo uma agenda, no caso dos meus atendimentos. Eu tento concentrá-los no mesmo dia, em mesmos dias. Hoje, as terças e quintas são os meus dias de atendimento. Para vocês terem ideia, a gente está aqui hoje, eu vou trabalhar, 2h30 eu tenho um cliente, 4h30 eu tenho outra cliente, e aí eu tenho uma cliente que só poderia ser atendida à noite, eu atendo ela às 8 da noite. Mas normalmente é 2h30, 4h30 e 6h30. Porque aí até 8 horas eu encerro os atendimentos. Mas eu concentro terças e quintas. Produção de rede social, montagem de mentoria, segunda-feira. Então, na segunda-feira eu sento, planejo as minhas redes sociais da semana, monto o que tiver que montar de post, já crio as minhas publicações, faço a minha estratégia da semana e deixo tudo prontinho, só para ir publicando. Aí eu tenho que atender um cliente, ótimo, vai ser uma reunião, o que eu faço? Eu tento já colocar em janela, se eu estiver na rua, por exemplo, se fosse presencial. Eu sairia da TV, almoçaria e já encontraria o cliente. Eu tento criar rotas que otimizem a minha energia, para que eu não perca tempo, para que eu não tenha interrupções. E mais do que isso, gente, aplicativos de produtividade. Então, eu uso Trello,
para organizar as minhas ideias de redes sociais. Hoje o Trello me ajuda muito, tanto para organizar posts, publicações que eu quero fazer futuramente, eu coloco lá todos os meus insights. Todo mundo conhece o Trello aqui? Se não conhecer, eu vou só deixar o nome aqui para vocês. O Trello hoje tem sido uma ferramenta que me ajuda muito, que Trello muito, é vida. muito. Trello é vida. Trello é vida, gente. Trello, tudo, né? Organizar viagem, eu organizo no Trello. É isso mesmo. Então, hoje eu faço tudo por lá. E aí os cardzinhos vão me ajudando. Inclusive, para a mentoria o ano que vem, eu vou trabalhar com o Trello. Porque hoje eu trabalho com o Drive para pasta compartilhada, mas o ano que vem eu quero, inclusive, usar o Trello para a gente poder fazer assim, que a pessoa faz de lá e eu vejo daqui, a gente vai conversando. Tá vendo aqui, o nome do app é o melhor, é isso mesmo. E ele é super legal, porque ele é bem visual, colorido, você coloca a foto. Então, Jordana, se eu pudesse resumir, é isso. Eu organizo essa agenda e eu levo o meu trabalho muito a sério, porque a tendência é quando você tem um primeiro emprego que te demanda muita energia, você fica cansada, tá? A verdade é essa, fica muito cansada e você tem a tendência de procrastinar, de deixar para depois, de não fazer na hora certa. Então, eu sou muito certinha com os meus horários e tendo sempre tempo para você. Então, eu falei que segunda eu estou planejando, terça e quinta eu estou atendendo, então quarta e sexta eu vou encerrar mais cedo, porque eu tenho que ter um tempo para mim. Igual esse ano agora eu parei de fazer atividade física no final do ano. Eu estou sentindo. O ano que vem é negociável. Então eu vou encerrar 4h30 como eu fazia. Mas no início, enquanto a gente está nessa transição, você vai ter que estender um pouquinho mais, faz parte, porque de 2h30 a 4 não dá para trabalhar, né? Então tem dias que eu fico até mais tarde, eu fico à noite e tá tudo bem. Maria Luísa, o Trello no celular, você baixa o aplicativo. E no computador não precisa baixar, ele é um site, tá, gente? Você acessa o site, faz o login e aí não precisa baixar nada no seu computador. Você opera no site deles mesmos. É bem legal. Respondi a pergunta, Jordana? Tá perfeito, Liliane. E agora eu quero te fazer outra pergunta, mas é sobre a televisão. Sim. Eu fui uma das pessoas que respondeu ali que tem interesse, né, em TV. E aí, às vezes, eu fico muito na dúvida, assim, de como ter uma comunicação assertiva na televisão. Eu até brinco aqui em casa, quando a gente está assistindo jornal, que eu vejo aqueles repórteres falando sobre vários assuntos e sem TP, né? Porque repórter não utiliza TP na rua. E eu fico tipo assim, meu Deus, como que eu vou decorar esse tanto de, de informação? E aí eu até já fiz essa pergunta em outras palestras, né? E alguns já falaram que você pega a mensagem central, coloca ali no celular e dali para frente você se desenrola. Tem que ter muito jogo de cintura na hora de passar isso. Mas eu fico me perguntando, como ter esse jogo de cintura? O que que eu vou fazer mesmo quando eu chegar lá, sabe? Primeira coisa, prática, tá bom? Então não se cobre, Liliane, eu vou chegar, meu primeiro ao vivo vai ser perfeito. Fica tranquila, é prática. O que é que a gente pode fazer? Eu sempre digo que a gente não vai dar sorte pro azar. Então, quanto mais você se prepara, quanto mais você se antecede àquele momento, mais chances de dar tudo certo você tem. Como eu, Liliane, me organizo para um ao vivo, né? Quando eu era repórter, como é que eu fazia? Eu sempre me organizei muito bem em tópicos. Era algo que funcionava para mim. Eu sou muito, muito visual. Então, a gente recebe normalmente a mensagem ali, o que é a nossa cobertura pelo WhatsApp, por exemplo, recebi a mensagem. Ou então fiz uma entrevista, cheguei no local. Uma situação ontem, gente, que aconteceu aqui em Goiânia, aquele incêndio terrível na Vila Canaã. Então, por exemplo, eu chego no local e eu apuro as informações. O que foi que aconteceu? Começou numa loja na rua de trás. Como as lojas são muito grudadinhas, o fogo se alastrou, passou para a loja da frente, muito pneu, muito banco de carro, rapidamente o fogo se espalha, e aí virou essa proporção. Teve prejuízo? Teve, mas a gente ainda não conseguiu fazer o levantamento, acabou de acontecer. Que hora o corpo de bombeiro chegou? O corpo de bombeiro chegou às 10 da manhã. Você está anotando? Entende que cada coisa é tópico? O que aconteceu? O incêndio. Que horas começou? O fogo começou por volta das 9h40 da manhã. Onde? Na rua de trás. O chamado lead, né, gente, que nós conhecemos. Você vai respondendo essas perguntas básicas e aí você pensa numa estrutura. Como é que eu contaria isso para alguém?
Quando eu penso dessa maneira, Jordana, como é que eu conto? Eu faço isso, inclusive, no estúdio hoje. A coisa fica mais leve. Como é que eu contaria lá em casa que eu presenciei um incêndio e o que foi que aconteceu no incêndio? Eu não chegaria falando, às 9h40 da manhã, o fogo começou na rua de trás, rapidamente se alastrou para a loja da frente, consumiu todos os pneus. Não, não falo isso. Eu chego em casa e falo, ô mãe, você viu um incêndio lá na Canaã? Pegou fogo em tudo. Mas que incêndio, menina? Como é que é esse negócio? Não, o bombeiro falou que começou na rua de trás e a loja é muito coladinha uma na outra, o fogo passou para a loja da frente. Não é assim que a gente conta? No jornalismo é basicamente a mesma técnica, só que a gente vai falar mais bonitinho. Então, boa tarde, Liliane, né? O repórter que estava lá, boa tarde, Liliane. Pois é, a gente chegou aqui há cerca de meia hora, o fogo já estava controlado. É que esse incêndio começou por volta das 9h40 da manhã. Minutos depois, os bombeiros já chegaram aqui, começaram a conter as chamas. A informação que a gente tem é que tudo começou numa loja lá atrás. Só que como aqui na Vila Canaã uma loja é muito coladinha na outra, elas são muito próximas, não tem divisão, o fogo passou rapidamente para a loja da frente, e aí já sabe, né? Aqui tem muito pneu, tem muito banco de carro, tudo material inflamável, e aí se esparramou. Então, viu como eu construí uma lógica quando eu me imaginei contando? Então, a minha dica é, organize em tópicos as suas ideias e treine. Fica ali um tempo falando sozinha. Se você tem 1 minuto e meio, marque esse tempo para ver se você está respeitando e pratique. É com a prática que a gente melhora, é com a prática que você vai encontrar, inclusive, o jeito que é melhor para você. Muito obrigada. Mais alguém? Oi, tudo bem? Oi. Aqui é o Caio. Bom, primeiramente, queria agradecer, né, por você ter vindo aqui falar com a gente. Eu já te conhecia, então, assim como para as meninas, foi um prazer estar aqui te ouvindo um pouco mais sobre essa história, porque tudo que a gente conhece nas redes sociais ou na TV é muito superficial, assim, mas a vida como profissão. Sim. E aqui a gente pôde saber um pouco mais sobre a sua vida pessoal, como você conseguiu alavancar sua carreira e tudo. Eu só queria elogiar mesmo, que eu acho que foi sensacional. Quero muito ter você como uma das minhas inspirações, assim, dentro da área de jornalismo, na vida de empreendedorismo. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Pessoal, às vezes a gente tem que fazer sessão espírita, entendeu? Começar a chamar. Vem. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Obrigado mais uma vez, Liliane. Sabe que você tem mais um amigo agora que, além de ser seu amigo, é seu fã. E eu quero ser o número 1, eu não gosto de ser o número 2, tá? Eu gosto de ser o número 1 nesse processo. Se você precisar de mim, estarei com o maior prazer, tá? Muito obrigada mesmo. E eu queria só pedir uma última coisinha, assim, já que a gente vai, né, fazer a foto. Eu queria, quem não quis falar na hora de falar, né, abrir o microfone, se vocês puderem, deixa uma palavra, uma frase, para eu saber o que significou para vocês essa manhã, se tirou algum aprendizado. A Jordana já colocou aqui, mais cedo a Camila tinha colocado. Se vocês puderem, qual foi a lição que ficou para vocês? Se vocês puderem só escrever para mim aqui no chat, eu fico muito feliz, isso é muito importante para eu saber se vocês me entenderam. Perfeito. E aí, gente, vamos fazer a nossa foto? Adoro. Vai ter que ligar a câmera mesmo, Carmen? Só um pouquinho. Dá uma... Tira a luz, assim, fica só aquela coisa sombreada. Mas abre essa câmera. Gosto muito da Liliane, gostei muito da palestra, mas eu vou ficar te devendo essa Gente, essa câmera ligada. Esses dias eu vi um post engraçadíssimo, né, de uma menina na piscina, certo?
Aí o professor fala assim, tá na hora de sua apresentação. Aí ela fala assim, professor, impossível, eu não estou bem, meu rosto não está legal. Eu estava na piscina, sabe, o celular assim colocado, estou entendendo. Tomando champanhe. Tomando champanhe. Faz um mistério, gente. Aparece assim, ó, com lençol assim, ó. Isso. Nós somos criativos, nós somos da comunicação. Qualquer coisa diferente é muito válido. Exato. Aqui, Podemos? sem julgamentos. Peraí. Vai tirar agora? Tô salvando o negócio aqui. Olha lá. 3. Liguei só pela amizade. Olha, ó. Caio corajoso. Caio, você já ganhou ponto comigo, certo? Gente, arrasou. Tá bom. Vou cobrar. Pode cobrar. 3, 2, 1. Estão mandando lá no nosso grupo e também nos outros, tá? Você me manda, Carbi, por favor? Agora. Maravilha. Minha querida, mais uma vez, muito, muito obrigado. Tenha um excelente dia. Boa viagem amanhã. Obrigada. Conte comigo com tudo. E o pessoal aqui também. Essa timidez eu ainda vou tirar até o último dia, até o dia 3/12. Certo? E a gente vai estar mais juntos aí nesse processo. Obrigado mais uma vez. Galerinha... Obrigada, gente. Prazer, viu? Lembrando que frequência e nota. Obrigado. O Google Forms está aqui, ó, no nosso chat, está lá no Teams e está no nosso no grupo de WhatsApp, tá bom? Coloquei ontem no canal todos os meus vídeos, tá? Os vídeos que a gente e nas observações ali, ó, tem o link para vocês poderem fazer, se vocês já quiserem assistir mais algum colega jornalista. Beijo grande. Ótimo dia para vocês, para nós. Tchau, professor. Obrigadão. Bom dia. Obrigado. Obrigado.